Tudo bem, pessoal? O vídeo é sobre a síndrome de burnout. No português, ela é traduzida como síndrome do esgotamento profissional. É uma condição cada vez mais discutida, importante porque interfere do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. Em média, a prevalência é de 4% da população. Ela acomete mais mulheres solteiras com filhos, né, que trabalham e têm filhos. Então a prevalência nessa categoria é muito importante. Tá? Quando você pega algumas profissões específicas, algumas estatísticas demonstram, por exemplo, que em médicos se aproxima de 40% de prevalência, ou seja, quase 50% dos profissionais. Tá? Outro dado importante é que quanto mais, com o passar do tempo, por exemplo, numa faixa etária de 35, 40 anos, você aumenta os índices também. Por quê? Porque você tem, às vezes, em alguns profissionais, dependendo de como ele monta a sua carreira, a perda de perspectiva de mudança. Tá? Então isso leva a uma condição de esgotamento. Então são alguns pilares, basicamente 3 pilares. O primeiro, o esgotamento emocional, que vem ali da falta de capacidade de lidar com as situações de estresse, do empobrecimento dos recursos afetivos, de você ter pouca capacidade de lidar com as suas próprias emoções, até muitas vezes levar um embotamento das suas emoções para possibilitar você lidar com elas, tá? O importante que eu falei também é que você passa a ficar sensível ao estresse. Esse estresse vai te deixando cada vez mais fadigado, cada vez mais debilitado do ponto de vista emocional, porque você não tem recursos para lidar com ele. Tá? Bom, o segundo ponto é a falta de perspectiva. Então, primeiro ponto, incapacidade emocional ou exaustão emocional. O segundo, falta de perspectiva. Então, cada vez mais, do ponto de vista racional, você consegue projetar pouca coisa em relação à sua carreira, em relação a objetivos maiores, em relação a passos que possam te colocar a algum grau de desafio e de conquista. Com isso, você passa a perder essa perspectiva e esse gosto diário pela sua profissão ou pelo seu trabalho, muitas vezes relacionado também com as condições que você encontra, tá? Bom, e por fim, a questão da despersonalização. Então aí você tem algumas questões relacionadas do ponto de vista como que você lida com as outras pessoas. Então apresentando um grau maior de irritabilidade, apresentando um grau maior de intolerância, um isolamento social, até pelas questões de dificuldades de lidar com suas próprias emoções. Então esses 3 pilares, despersonalização, incapacidade ou exaustão emocional e falta de perspectiva, compõem ali basicamente o que se chama da síndrome de burnout. Importante porque essa condição leva a prejuízo pessoal e prejuízo do trabalho. Então, são 2 questões importantes. O tratamento é variado. Em geral, você procura um médico especializado, lógico que pode ser identificado por um clínico, porém, na maior parte das vezes é tratado por um médico psiquiatra que tem mais possibilidade de dar suporte, principalmente do questão farmacológica, que muitas vezes é necessário, principalmente nos casos de sofrimento mais agudo. Envolve muito a psicoterapia. Bom, a questão importante é o seguinte, quando você, principalmente em início de carreira, hoje em dia você tem o recurso do coach, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Então, esse é um recurso interessante, utilizar um coach não só para organizar os seus objetivos claramente, as suas possibilidades e organizar a questão de horário. Muitas vezes você vai para o mercado de trabalho e encara o seu trabalho, a sua realidade de trabalho de forma cega, sem ter a mínima noção do que se está fazendo. Porque você não tem noção do mercado, você não tem noção de perspectiva, você não tem uma noção como um todo, você está desorganizado. Então, todos esses fatores é importante contratar um profissional que possa te auxiliar desse sentido, tá? E trabalhar com metas, tá?
é outra questão você verificar por quê. Muitas vezes essa síndrome está relacionada com a sua incapacidade de tolerar frustração. Então você recebe um resultado negativo e você não consegue lidar com ele. No entanto, se você começar a trabalhar com metas, receber um resultado negativo, você consegue analisar ele a partir do ponto onde você errou, onde você acertou e readaptar ele para uma nova tentativa. Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso. É lógico que é uma síndrome complexa, porém, o trabalho hoje ganhou uma proporção complexa. Então é importante que todo mundo tenha o mínimo de noção de como se estruturar na sua carreira. Então, contratar um coach ou não, isso é decisão pessoal, porém, precisa de ter uma organização, uma margem, uma perspectiva do que você quer fazer, de todas as suas possibilidades que a sua profissão traz, de como você vai fazer aquilo, para não desencadear um processo de frustração, de exaustão e de que você faz, mas não recebe nada em troca. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.